Isaías, capítulo 62. Nós vamos ler juntos os versículos 6 e 7. Se você estiver sem Bíblia, pega uma carona aí com o vizinho. Irmãos, eu vou trazer uma palavra mais breve, resumida. Eu também quero que você tente escutar bem depressa. Alguns textos talvez eu vou citá-los e você tome nota para checar depois. Mas essa palavra é algo que já tem me marcado há 20 e tantos anos. Não sei precisar o tempo, mas alguma coisa ali entre meus 15 até os 18 anos, aquela fase, eu comecei a entender esses princípios. Eu tenho procurado viver e praticar ao longo de toda a minha vida cristã, não só no meu ministério, mas nós estamos vivendo um tempo onde eu entendo que isso, embora seja importante que a gente entenda e pratique sempre, a hora, o momento que nós estamos vivendo urge, né, um entendimento maior e uma resposta maior nossa nessa área. Isaías, capítulo 62, quem achou, diga amém. Nós vamos ler junto aí os versículos 6 e 7, e eu quero compartilhar essa palavra, que além de ser uma palavra de instrução, de ensino, de encorajamento para você, eu creio que é uma palavra profética para esse nosso tempo. O texto diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, outra versão diz atalaias, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que reestabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. A NVI diz: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Esse texto me ensina uma verdade, que eu quero chamá-la, pregando sobre isso hoje, de atalaias sobre os muros. Algumas versões usam o termo guardas, outras atalaias, outras sentinela. Nós ainda poderíamos incluir aqui os vigias, que são todos eles sinônimos. Mas algo que a gente precisa entender e compreender dentro dessa palavra, que eu creio que nesse momento ela precisa vir como uma convocação de Deus para o nosso coração e para o tempo que nós estamos vivendo. Eu acredito que, embora a gente esteja lendo um texto do Velho Testamento, e o profeta Isaías, quando fala sobre Jerusalém, provavelmente a mente dele está pensando só em Jerusalém, né, como cidade, como parte da sua nação. Talvez ele não tenha pensado nada além do aspecto literal ao mencionar e profetizar sobre Jerusalém. No entanto, quando nós estudamos a palavra de Deus, a gente aprende, principalmente dentro do estudo profético, a entender na teologia chamada a lei da dupla referência. Deus tem a capacidade de muitas vezes falar não só com quem Ele está falando. Ele tem a capacidade de fazer com que aquilo se estenda e se replique profeticamente ao longo do tempo. Por exemplo, nesse mês estamos estudando na escola bíblica, no nosso módulo de anjos. Na segunda-feira passada começamos a estudar, depois de falar dos anjos eleitos, antes de falar dos anjos caídos, começamos a estudar a respeito de Satanás e da queda de Satanás. Os textos bíblicos que trazem luz sobre a queda de Satanás, que são mencionados tanto por Jesus como o apóstolo Paulo no Novo Testamento, são, na verdade, duas profecias do Velho Testamento, dirigidas a cada uma delas a um rei em específico. Em Isaías 14, ele dirige uma palavra contra o rei da Babilônia. Em Ezequiel 28, nós temos uma profecia contra o rei de Tiro. No entanto, é evidente a questão da dupla referência, porque, num certo momento, Deus deixa de falar de coisas que dizem respeito só a esse rei e fala uma coisa que não tem mais como caber só a esses reis. Por exemplo, Ezequiel 28, há uma expressão: tu eras querubim da guarda ungido. Estavas no Éden, jardim de Deus. Impossível o rei de Tiro ter estado no jardim do Éden,
ou poder ser chamado de um querubim da guarda ungido. O que nós temos ali é a lei da dupla referência. Ao mesmo tempo que Deus está trazendo a palavra de condenação ao reino de Tiro, esse nível de juízo que Deus está anunciando se estende além dele, e nessa palavra profética Deus inclui a pessoa de Satanás e as menções da sua queda e das suas consequências. Quando o Velho Testamento fala de Jerusalém, eu repito, provavelmente eles não pensaram nada além disso. Mas a maneira como nós devemos ler e entender isso, sob o prisma do Novo Testamento, nos remete a entender e pensar na igreja de Jesus. Aliás, em vários lugares, há menções, no Novo Testamento da igreja e uma correlação entre expressões como Jerusalém, como Sião, e elas todas se aplicando à questão da igreja. Abra, por exemplo, a sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 4, porque eu quero que a gente tente entender o que Isaías está profetizando, não só para os seus dias, não só para o futuro de Israel, de forma literal como nação, mas que a gente consiga enxergar a perspectiva profética que vai além dos seus dias. No livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 22, o apóstolo diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, que era Agar, outro da livre, que era Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Então, olha o que ele diz aqui. Essas coisas são alegóricas. Nós esbarramos num ponto aqui interessante do entendimento bíblico, que é a questão da simbologia, ou da tipologia bíblica. Essas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Na verdade, as mulheres, de forma literal, nunca foram alianças, mas o registro delas na Bíblia fala profeticamente sobre 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, na época onde estava. Hoje, o Monte Sinai está situado no território do Egito. Que gera para a escravidão, essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, repetindo 25, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Se Jerusalém atual, você vai ver que ele está falando da Jerusalém terrena, ele está falando da nação de Israel e do Israel segundo a carne. Versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe? Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos do abandonado do que os da que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Paulo está escrevendo aos gentios, não à descendência natural de Israel. E ele diz, vocês são filhos da promessa como Isaque. Vocês são da Jerusalém lá de cima. E ele está falando da igreja dos gentios. A Bíblia diz no livro de Romanos que não é judeu aquele que o é exteriormente, segundo a carne, mas sim aquele que é no coração. Então, a Bíblia fala de uma linhagem de Abraão, que não é a linhagem natural, mas Deus fez promessa a Abraão. Deus diz, olha para a areia do mar, tenta contar aí os grãos se você conseguir, porque assim será a sua descendência. Deus estava prometendo a Abraão o quê? Uma descendência terrena numerosa. Mas Deus também disse, olha para as estrelas do céu e conta se você pode contar, porque assim será a sua descendência. Deus também profetizou a Abraão uma descendência celestial. É por isso que Jesus fala para os judeus dos seus dias, estão todos orgulhosos de ser a descendência de Abraão, os filhos de Abraão. Jesus diz, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ele estava dizendo, para cumprir a promessa que fez, ele não depende do que vocês estão achando que seja necessário, que é só o Israel segundo a carne. Então, quando a Bíblia começa a falar dessa tipologia de Jerusalém, há uma aplicação que envolve a igreja dos gentios. Se você for rápido de endereço, vá comigo para Hebreus, capítulo 12. E nós vamos ler juntos aí o versículo 22 e o 23. A Bíblia diz assim, mas tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. O texto diz, mas tende chegados ao Monte Sião. Aí ele fala novamente, a Jerusalém celestial, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. O tempo não me permite fazer a exposição talvez de ensino que eu gostaria, mas quando Isaías está falando sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus atalaia,
que vão clamar a Deus sem dar descanso, nem a si, nem ao Senhor, até que Ele reestabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra. Ele não estava falando só do momento glorioso que Jerusalém teve como capital, como sede da nação, e que Deus iria restaurar isso de forma natural. Ele está indo muito além. Ele está falando a respeito da igreja. Irmãos, nós olhamos para a igreja, e nós vemos no livro de Atos que a igreja nasce de forma gloriosa, debaixo de um poderoso mover do Espírito Santo. Uma trajetória, uma história marcada assim nos primeiros anos, pela doação e entrega dos seus líderes, num alto nível de consagração, de entrega ao ministério, de sacrifício de si mesmo. A igreja começa a se multiplicar, o evangelho se espalha por todo o mundo, mas não demora muito tempo. E começa a acontecer uma decadência na igreja. Essa decadência, querido, ela foi anunciada. Ela também foi profetizada. Deus falou de diversas formas e diversas maneiras através dos profetas e dos apóstolos. Se você olhar os apóstolos, na maioria das suas epístolas, eles aqui e ali estão tocando nas coisas que iriam acontecer. Assim como com Israel. Israel sai de forma gloriosa debaixo da mão de Deus, né, do Egito, com sinais, prodígios, milagres, Deus fazendo promessa, vencendo os inimigos, introduzindo eles na terra de Canaã, mas mesmo antes de entrarem. Em Deuteronômio 32, no cântico profético de Moisés, ele começa a anunciar como Israel se afastaria do Senhor, o como eles perderiam o seu compromisso com Deus, o como a nação de Israel apostataria a ponto de se tornar igual, e houve um momento em que eles se tornaram pior do que os cananeus e as nações daquela terra. O mesmo Deus que fez coisas extraordinárias já sabia para onde é que a coisa ia, o que aconteceria. Mas ao mesmo tempo ele também diz, mas se vocês se arrependerem. E é baseado nessas declarações proféticas que Salomão faz a oração. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ao mesmo tempo, anunciou o declínio que viria e apontou qual deveria ser o caminho de restauração. A igreja também, querido, você vai lendo epístola após epístola. Eu quero citar um texto apenas por causa do tempo. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Ele diz, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses. Para resumir, pula comigo lá para o versículo 13. O apóstolo termina dizendo assim, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Em 1 Timóteo 4:1, ele diz, sabe, porém, isso, o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias haverá apostasia, espíritos enganadores vão se infiltrar. Irmãos, o tempo todo os profetas, os apóstolos anunciavam isso. Paulo reúne com a igreja de Éfeso e ele diz, eu sei que depois de me afastar do meio de vocês, alguns lobos vão se infiltrar e não vão palpar o rebanho. Qual é o ponto, querido? O ponto é que a igreja que nasce debaixo de uma manifestação de muita glória, já tinha todo o anúncio profético de que haveria declínio. E não precisou de muitas gerações para que a igreja começasse a se corromper. A igreja se corrompe doutrinariamente, a igreja acaba fazendo uma aliança com o Estado, e a história vai de mal a pior, até que a gente entra no que na história é chamado período de trevas, que dura 1000 anos. Rompido esse período de trevas, se inicia o que na história tem sido chamado de o movimento da reforma, que para mim, querido, não terminou. Tem muita reforma para acontecer. Agora, o que nós começamos a ver são os indícios do quê? De uma igreja que sofreu grande declínio e que há de experimentar, já está experimentando, mas vai experimentar em medida maior, restauração. Você pode dizer amém?
Eu vejo muita gente, querido, batendo na igreja sem dó, nem misericórdia, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja está assim, a igreja está daquela outra forma. Muitas vezes, querido, nós não podemos negar o fato de que há uma realidade terrível a ser encarada e ser tratada. Mas algo que também nós não podemos esquecer, que sempre há um remanescente. Quando Elias está lá choramingando diante de Deus, só eu fiquei, todos os profetas já foram, todo mundo se curvou diante de Baal, ele está lá, né, choramingando, e eu disse, ei, bonitão, isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá. Né, diz que Deus fala, ei, bonitão, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos e a sua boca não beijou Baal. Ele diz, não é só você não. Paulo cita isso em Romanos 11:5, dizendo que da mesma forma como a resposta divina veio para Elias naquele tempo, ele começa a anunciar profeticamente, falando do futuro, não só de Israel, mas da igreja, que Deus tem um remanescente. E sabe, tem muita coisa torta e errada. Eu li esses dias uma carta, acho que foi do pastor Massal, e ele falando que enquanto está todo mundo saindo às ruas para protestar, porque ninguém aguenta mais essa corrupção, esse abuso, tanta coisa errada na nação, e que ele deixa de dizer algo, eu sou totalmente a favor de que mesmo os crentes saiam para a rua protestar. A gente não faz baderna, a gente não faz discórdia, a gente ora, a gente faz declarações pacíficas, a gente não se mistura aonde pode ter problema, mas eu creio que existe uma forma que não é necessariamente rebelde nem desrespeitosa. Mas o que nós precisamos, querido, é entender que existe algo ainda mais forte, existe ainda algo mais importante do que isso, que é o tema do assunto que eu quero falar. Quem vai atrair restauração são os atalaias sobre os muros. A Bíblia diz, eles não vão ter descanso, eles não vão dar descanso a Deus, até que Deus restabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra. Há promessas sobre essa igreja que nasceu gloriosa e se corrompeu, que ele diz que ela será restaurada. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 3, um dos primeiros sermões do apóstolo Pedro, publicamente em Jerusalém. Ele está anunciando a pessoa de Jesus, ele está pregando o evangelho, mas Pedro já introduz bem depressa esse conceito. Atos 3:19, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo. O que envia ele o Cristo? Que não é a primeira vinda. Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, a sua vinda está sendo pregada. Quando ele diz envie ele o Cristo, ele está falando da segunda vinda. Envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então está falando da segunda vinda, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. A NVI diz, é necessário que ele permaneça no céu. Tem uma outra versão que diz, convém que os céus contenham, segurem, retenham a Jesus. Uma das razões, querido, pelas quais Jesus não voltou ainda, é porque os céus estão retendo, segurando Jesus, porque antes da sua volta, algo precisa acontecer. A Bíblia fala dos tempos de restauração, dos quais Deus falou pela boca dos seus profetas desde a antiguidade. A igreja nasce gloriosa, passa por um grande declínio, mas tem promessas de restauração. Ageu começa a falar, querido, não só do prédio dos seus dias. Ele anuncia e vai muito além. Ele diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Querido, se a primeira geração experimentou a glória extraordinária através dos apóstolos, eu quero te dizer que a última geração que vai anteceder a vinda do Senhor vai experimentar mais da ação do Espírito Santo, mais do poder do Espírito, mais da glória de Deus. Vai haver restauração. Então, a igreja está doente, que ele está quase morta, mas nós temos que olhar para ela como Ezequiel, diante daquela visão, né, do capítulo 37, do Vale de Ossos Secos. Deus diz, Ezequiel, esse povo, esses ossos podem ressuscitar. Ele olha e diz, tu sabes. Eu acho que é uma forma de dizer, não acredito não. Mas Deus diz, começa a profetizar. Começa a profetizar, porque é quando o Espírito Santo sopra, querido, que a diferença vai acontecer. Nós não vamos endireitar a igreja na nossa força, no nosso braço. Nessa carta que eu li do pastor Massal, ele dizia, nós estamos protestando contra algo na nação. Mas a igreja está muito parecida com a nação. Tem corrupção no governo da nação? Tem. E no governo, querido, de muita estrutura denominacional e não denominacional, e eu estou falando só dos evangélicos. Não estou colocando nenhum outro tipo de cristão junto. Também está cheio. Existe muito pecado oculto e escondido, existe. Existe gente no ministério
pregando e promovendo a mensagem, visando interesses errados? Claro que sim, está cheio disso. E eu creio que nós precisamos de uma reforma, querido, na igreja, muito maior do que a própria reforma da nação. Porque se a igreja do Senhor é restaurada, ela começa a fazer diferença. O Senhor disse que se o sal não servir para salgar, ele não presta para mais nada. E a Bíblia diz que nós somos sal para esse mundo, luz para esse mundo, sal para essa terra. Eu e você temos a responsabilidade de fazer diferença. E a igreja, para que possa fazer diferença, querido, ela precisa voltar ao seu lugar e à sua condição. A igreja que Jesus vem buscar, querido, não vai ser uma igreja manca, suja, quebrada, corrompida, quase morta, como o quadro que a gente está vendo por aí. E alguns, às vezes, até exageram, porque tem muita coisa boa acontecendo também. Eu, pela graça de Deus, tenho o privilégio de correr por esse Brasil, por muitas nações. Eu quero te dizer que se tem muita coisa que está entristecendo a gente, tem muitas outras coisas que estão animando a gente, porque ainda há um remanescente, Deus ainda tem um povo no meio do seu povo, e algo glorioso vai acontecer. Eu sou apaixonado pela igreja, querido, eu amo essa visão da restauração da igreja, e a gente precisa acreditar naquilo que Deus tem dito. Em Efésios 5, 25, se você puder me acompanhe, o apóstolo Paulo está falando da relação entre o marido e a esposa. E ele faz um paralelo entre a relação de Cristo e a igreja. Ele diz que as esposas devem submeter ao seu marido, assim como a igreja tem que se submeter a Cristo. Mas aqui no versículo 25, a Bíblia diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para que Jesus se entregou? Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para que ele se entregou pela igreja e por que ele quer santificá-la, principalmente por meio da sua palavra? Irmãos, eu creio que não existe avivamento sem reforma. Sempre que o Espírito Santo se move, há uma volta à palavra, e a palavra vai trazer conserto e muita restauração, amém? Mas o texto diz aqui, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando a Bíblia fala dele apresentar a si, está falando do encontro final, querido, da vinda de Jesus. A história toda da Bíblia gira em torno, querido, de um grande casamento que está para acontecer. O livro do Apocalipse fala das bodas, dessa festa do Cordeiro, quando ele, por fim, vai encontrar a sua noiva e vai haver esse grande casamento. A razão pela qual o diabo luta tanto, querido, contra o entendimento do que é o casamento, é para nos privar da compreensão do que é que nos aguarda. Há uma grande festa para acontecer. Todo o universo, querido, está esperando o momento desse grande casório, santo casório. Agora, a noiva que Jesus vai apresentar para si, ou seja, é a noiva que vai estar no momento em que ele vier esperando. A Bíblia diz, será uma noiva, diz aqui o texto bíblico, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmão, tem muita coisa errada acontecendo por aí? Tem. E eu creio que essa década que nós entramos vai ser uma década de juízo. Deus vai espremer a ferida. Deus vai trazer muita sujeira à tona. Nós vamos, infelizmente, assistir muitos líderes conhecidos e de expressão sendo removidos por Deus do seu lugar porque não se arrependeram. Deus vai botar ordem na casa, vai. Mas a igreja que ele vem buscar, querido, independente de se todo mundo vai se permitir isso ou não. Porque a Bíblia diz que o tempo do fim é marcado por apostasia. Mas independente de se todo mundo vai permitir isso ou não, há uma igreja gloriosa sendo preparada. Sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Agora, para que essa restauração aconteça, para que Deus restabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra, existe um único caminho, existe uma única receita ou prescrição. Entendendo não só o declínio, mas a promessa de restauração da igreja. E se nós queremos colaborar com Deus, nós precisamos entender o que são esses atalaias, ou sentinelas, ou guardas, ou vigias, como você quiser chamar, sobre os muros. Na antiguidade, e a gente precisa entender isso à luz da antiguidade, porque os muros de uma cidade falam de proteção. Mas sobre os muros, eles levantavam torres. Os muros eram altos, as torres ainda mais altas, porque desse ponto de vista privilegiado, alto, esses guardas, esses atalaias, vigias, sentinelas, eles conseguiam de longe acompanhar o movimento e qualquer aproximação. Seja, você vai perceber na Bíblia, eles acompanhando a aproximação de mensageiros,
ou, principalmente, eles ficavam atentos em relação à aproximação do inimigo. Qual era o papel do atalaia, irmão? Fazer um escarcéu, um barulhão de cima do muro. Ele gritaria, ele tocaria a trombeta, ele precisaria avisar o povo da cidade que é a hora de reagir àquela condição e àquela ameaça que está vindo. Esse era o papel do atalaia. Agora Deus diz, Jerusalém, eu pus atalaia sobre os seus muros, que não estão ali para avisar você, que não estão ali para acordar você. Esses atalaias, eles estão lá para falar comigo. Eles vão bradar aos céus. E eu creio que esse texto, que mais do que qualquer outro, fala sobre intercessão. Fala sobre oração intercessória. Eles vão bradar aos céus, eles vão bradar para Deus. Deus, o inimigo está aproximando da sua igreja. Deus, essas coisas estão acontecendo lá de fora do muro, não condizem com as tuas promessas. Deus, há algo a ser feito a respeito da sua igreja. Há algo a ser feito a respeito do seu povo. E a função desses sentinelas ou atalaias é de fato se posicionar diante de Deus. O clamor, querido, desses atalaias, ele se manifesta ou ele fala para mim a respeito de oração. Há muitas coisas que nós precisamos entender na Bíblia sobre oração, mas é que toda a restauração que Deus vai operar no meio do seu povo, ela depende, querido, de oração. Abre comigo em Êxodo, no capítulo 3. Deus faz uma promessa a Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou tornar a sua descendência numerosa. Mas Deus diz assim, no entanto, eles serão escravizados durante 400 anos. Mas Deus diz, eu vou visitá-los. Eu vou tirá-los do lugar de escravidão. Eu vou conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. Há um momento, querido, onde Deus se revela a Moisés. Em Êxodo capítulo 3. No versículo 7, a gente pega esse pedaço da conversa. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, porque ouvi o seu clamor e conheço o seu sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus diz, eu vou agitar esse negócio. Por quê? Por duas vezes Deus diz, porque o clamor de Israel chegou diante de mim. O que provoca, querido, toda a visitação de Deus sobre o seu povo. Todo momento e relato de restauração de Deus do seu povo na Bíblia. Quando você começa a observar, você vai encontrar um histórico. Esse histórico está ligado ao quê? A questão da oração e do clamor. Avança comigo para o livro de Juízes, no capítulo 2 e no versículo 18. A gente poderia, querido, percorrer aqui a Bíblia toda. O tempo não me permite fazer isso tudo, eu vou mencionar 3 versículos. Esse mais um. O que eu já falei, esse e o que eu ainda vou falar. Juízes 2:18. Diz assim, quando o Senhor lhe suscitava juízes, porque aqui era a época que Israel já começou a conhecer a apostasia, e sempre Deus tinha que intervir com restauração. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. A Bíblia diz a razão pela qual Deus levantava os juízes e libertava o seu povo. A Bíblia diz era por causa do seu gemido. Quando nós vamos avançando na revelação bíblica, nós vamos chegar até a mensagem de Joel, e eu quero que você abra lá comigo, porque a profecia de Joel, querida, ela mexe comigo, ela me empolga. Deus não está falando só com a nação dos seus dias, Deus está falando a respeito daquilo que ele haveria de fazer. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, a gente lê assim, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Tem muita gente que fica empolgada com a profecia, eu sou um deles. Mas Deus diz, acontecerá depois. Depois do quê? O que precisa anteceder o derramar do Espírito Santo? O que vai provocar esse nível de liberação da parte de Deus? A história começa antes, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração,
Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizendo entre os povos, onde está o seu Deus? O clamor, querido, do próprio coração de Deus, é hora de vocês parar tudo, entrar no lugar de arrependimento, de jejum. Deus diz: façam convocações solenes. Convocação solene, querido, todo mundo deixava tudo que está fazendo. A Bíblia diz: traga as crianças de peito para jejuar junto. Alguns hoje em dia diriam exagerado demais. Mas eu gosto de uma frase do pastor Hernani que diz que o nosso arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o pecado. A Bíblia diz: sai o noivo e a noiva da recâmara. Deus diz: vão parar essa lua de mel um pouco. É hora de chorar, não é hora de festar. E vocês vão clamar: poupa o teu povo, Senhor. Deus diz: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Todo anúncio, querido, de intervenção que aconteceu ou do que irá acontecer, tem sempre uma marca interessante no meio de tudo isso, que é esse elemento de oração. Por que nós temos que orar? John Wesley, cara que impactou o mundo não só nos seus dias, mas tem impactado até hoje, ele fez a seguinte afirmação, eu quero citá-lo, porque John Wesley falando dá muito mais peso do que só o Luciano Subirá falando. Parece-nos que Deus é limitado pela nossa vida de oração. Ele nada faz pela humanidade, a menos que alguém o peça para fazê-lo. Esse parece-nos que Deus é limitado, irmão, é uma constatação que você vai fazer na Bíblia. Deus não vai agir a menos que a gente clame para que Ele aja. E muitas vezes, eu confesso, eu tive dificuldade de entender isso. Porque eu dizia: se você é o Deus soberano, por que é que você está esperando a gente pedir para fazer alguma coisa? Mas Jesus nos ensinou a orar: seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Me parece que não existe no céu, querido, nenhum tipo de restrição para o cumprimento da vontade dele. E a gente tem que clamar a ele que aqui na terra aconteça como acontece lá. Ele nos ensinou a orar e dizer: venha o seu reino. O que é o reino, querido? É o domínio, é o governo do Senhor. O que me parece que se a gente não clamar, o reino não vai se estabelecer. E não faria sentido Deus mandar a gente clamar para a vontade e o reino se estabelecer, se isso não acontecesse através de oração. A pergunta é: por que isso acontece através da oração? De novo, é um desafio para mim atropelar isso tão rápido. Eu acho que só essa pergunta mereceria um estudo, uma série inteira. Mas, para resumir, quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem numa posição de autoridade sobre a terra. A Bíblia diz que Deus deu ao homem domínio, lá no livro de Gênesis, sobre tudo o que há na terra. Sobre os animais, os peixes, as aves, sobre tudo. Deus deu autoridade, Deus deu domínio, Deus abençoou o homem. O Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Esse Deus a deu não quer dizer que ele deixou de ser o dono, porque a mesma Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas Jesus conta uma parábola falando de um arrendamento. O arrendamento fala de um período de tempo. E eu creio que até que esse período de tempo se esgote, a autoridade foi dada ao homem para que ele governasse sobre a terra. Onde é que foi que o diabo arrumou espaço para agir na terra, querido? Não foi Deus. Foi o homem que deu. Quando o diabo está diante de Jesus, na tentação de Lucas 4, registrado lá em Lucas 4, ele diz para Jesus: dar-te-ei as glórias e os reinos desse mundo, a glória e o reino deste mundo, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem quiser. Foi entregue por quem? Por Deus? Não. Deus entregou essa autoridade ao homem. 2 de Pedro 2,19 diz que quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem se deixa vencer pelo diabo, na tentação e se entrega ao pecado,
ele entregou de bandeja a autoridade que ele tinha. Irmão, não é tudo que está acontecendo na terra que é vontade de Deus. Deus não tem prazer nessas guerras, nessas fomes, nessa situação toda de miséria, de tanta doença, de enfermidade. A gente não pode olhar esse quadro, ficar balançando a cabeça, feito vaquinha de presépio, achando que é vontade de Deus. A gente não pode olhar para os governos, querido, corruptos ou perseguindo a igreja e dizer isso é vontade de Deus. Porque senão Deus deveria estar um pouco paranoico, quase esquizofrênico, porque ele nos ensinou na Bíblia a orar. Paulo diz a Timóteo, eu exorto antes de tudo, que se faça a prática de súplicas, orações e intercessões. Há coisas, querido, que Deus não vai fazer na terra, a menos que a gente coopere com eles. E uma das melhores formas de cooperar é por meio da oração. Aí Paulo diz, ore pelos reis, pelos que se acham investidos de autoridade, para que a gente tenha vida mansa e tranquila. Por que Deus mandou a gente orar para ter vida mansa e tranquila? Porque essa é a vontade dele. Nem tudo que está acontecendo hoje, querido, é a vontade dele. Mas por meio da oração é que nós vamos trazer o governo de Deus. Por meio da oração nós vamos trazer a vontade de Deus. Por quê? Porque esse Deus que é dono da terra, mas nos arrendou, ele não pode invadir a jurisdição do homem na terra durante o tempo do arrendamento. É como se Deus dissesse, a terra é minha, mas eu dei autoridade a vocês, para que eu possa agir aí, no tempo que vocês estão aí, eu preciso agora da permissão de vocês. A oração, querido, ela abre as portas legais para que Deus possa intervir na terra. Nada do que Deus fará nessa terra, querido, vai acontecer sem oração. E nós precisamos entender a responsabilidade da igreja nesse sentido. Jesus, em Lucas 18, conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele não falou sobre a sugestão, a ideia, é o dever, uma responsabilidade nossa orar. Agora, quando entendemos esse papel de ser os intercessores clamando sobre os muros, nós vamos entender que isso permite que Deus traga a restauração que Ele quer operar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ok, eu falei do declínio da igreja e da visão de restauração, dos atalaias sobre os muros, que são intercessores, e eu quero terminar falando. Quem me dá mais 10 minutos mesmo, sem ser aquele golpe de somar de 10 em 10. Você me dá mais 10? Depois eu vejo se eu preciso pedir outros 10, mas por enquanto 10 está bom. Nesse texto de Isaías 62 que nós lemos, Deus diz, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu coloquei os atalaias. Por que Deus precisa dos atalaias sobre os muros? O texto diz assim, que de dia e de noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que reestabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Há duas coisas que nós vemos Deus dizendo que o atalaia tem que fazer. Uma é lembrar a Deus. A outra é não dar a Ele descanso. Não só a Ele. Nem a nós, os atalaias, nós damos descanso, nem a Ele. Então, a primeira fala do papel de lembrar a Deus. A segunda fala de oração contínua. Nós não damos descanso a nós, nem a Deus. Deus fala sobre clamar dia e noite. Na parábola sobre oração persistente, Jesus, quando fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ele diz lá no versículo 7 de Lucas 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Então, existem dois aspectos. Um é lembrar a Deus, o outro é oração insistente. Quando a gente fala de lembrar a Deus, existe muita discussão, porque é algo que se estuda dentro da teologia, a gente chama de antropomorfismo. Essa palavra complicada é só para dizer que às vezes Deus quer usar expressões que o homem entende, mas que elas não são absolutas para falar a verdade acerca de si. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas várias vezes a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Ela não está entrando em contradição, ela está tentando usar uma linguagem que o homem entenda a atitude de Deus. Então tem gente que fica discutindo, é literal, não é? Mas claro que não é literal. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz, Deus não é injusto para se esquecer das suas obras. Irmão, pensa num Deus que não tem problema de amnésia nem de memória, é o nosso Deus. Se tivesse algum problema de amnésia ou de memória, ele não poderia ser o Deus soberano que a gente adora. Agora, apesar de Deus não ter necessariamente nenhum problema de esquecimento, a Bíblia diz que a gente tem que lembrá-lo. Então, existe algo por trás disso que eu creio que eu e você precisamos entender
Até porque é Deus que fala isso, e ele não fala num lugar só da Bíblia. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 43, e no versículo 26, e para mim esse é um dos textos que melhor define a forma como todo intercessor deve se posicionar diante de Deus. Deus diz assim, Isaías 43, 26, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Parece que Deus abre para o intercessor, é como se fosse uma corte, uma audiência. E ele diz, nós vamos entrar junto aqui em juízo. E você vai argumentar e apresentar as suas razões. Deus diz, quando fizer isso, desperta-me a memória. Quando a gente começa a analisar as orações na Bíblia, as intercessões da Bíblia, e de novo eu lamento que a gente tenha que fazer isso de forma bem rápida, que fizeram diferença no momento em que a nação de Israel estava à beira da ruína, e algo pode ser mudado, já que nós estamos falando de restauração, a maior parte do contexto dessas orações tem gente lembrando Deus de alguma coisa. Se você for rápido de endereço, Deuteronômio capítulo 9, versículo 26, quando Deus diz para Moisés, depois do povo pecar lá diante daquele bezerro de ouro, Deus diz, eu vou acabar com esse povo. A forma como Moisés ora e intercede, a Bíblia diz assim, Deuteronômio 9, 26, orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te, olha essa frase, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Por que ele está falando isso? Ele está dizendo, eles não só foram fiéis ao Senhor, mas o Senhor fez uma promessa para eles. O Senhor firmou uma aliança com eles, de que seria a linhagem deles que o Senhor ia introduzir, que era através deles que o Senhor ia fazer algo na terra. Nesse momento, querido, Moisés está lembrando Deus, não que Deus esqueceu. É que a oração se firma, querido, na revelação da vontade de Deus. Essa é talvez a parte de compreensão que a gente mais precisa, uma oração que se fundamente na palavra. Em 1 de João 5, a Bíblia diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o texto diz, essa é a confiança que temos. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. E que se sabemos que Ele nos ouve, temos certeza de que obtemos aquilo que pedimos. O que muito crente deveria aprender, querido, é orar a palavra. Porque a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus. E a Bíblia diz, se eu peço algo segundo a sua vontade, Ele me ouve. Se eu sei que Ele me ouve, então eu já tenho convicção de que essa oração que eu estou fazendo é garantida. A oração, querido, ela se firma sobre a palavra de Deus. Por várias razões. Não só porque esse é o trilho profético do desenrolar do plano de Deus, mas porque toda oração tem que ser feita com fé. Tiago diz, peça, porém, com fé, não duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar. E diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. E a fé, querida, ela se firma onde? Romanos 10, 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Irmão, orar a palavra é o tipo de oração das mais certeiras. E ele começa a lembrar Deus dessas promessas. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia eles são o teu povo e a tua herança que tiraste com grande força e com braço estendido. Irmão, Moisés não vai emocionar Deus, mas ele lembra Deus. O problema desse povo não é só deles, é seu. Eles são seu povo. Esse tipo de oração, querido, ele vai aparecendo ao longo da Bíblia. Quando Sansão percebe a burrada que ele fez, Juízes 16, 28, ele pede a Deus uma oportunidade de virar o jogo. Sempre nos momentos de restauração, a gente vai encontrar esse tipo de oração. É algo impressionante na Bíblia. Juízes 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. O que é esse lembres de mim? Não é só alguém que está dizendo, Deus, eu estou aqui. Ele está dizendo, Deus, lembra quando você mandou um anjo anunciar para os meus pais o meu nascimento? Lembra que esse anjo veio com uma palavra profética, apontando qual seria o meu destino profético, o meu propósito nessa terra. Lembra que esse anjo disse que eu iria livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão está aqui dizendo, está certo que eu baguncei as coisas, eu estraguei tudo, eu brinquei quando não deveria, eu flertei com o pecado. Mas Deus, lembra daquela palavra?
me leva de volta para o lugar da sua promessa. A Bíblia diz, naquela hora, o Espírito do Senhor vem novamente sobre Sansão. E no dia da sua morte, ele fez mais do que na sua vida inteira. Se isso não é restauração, me diga o que é. Todo argumento, querido, nesse tipo de oração que a gente encontra na Bíblia, é sempre alguém dizendo, Senhor, lembra. Segundo Reis 20, versículo 3. Quando Isaías chega para Ezequias e anuncia, olha, você vai morrer, você não vai viver não. A Bíblia diz que ele vira para a parede, começa a chorar, e a oração regada às lágrimas, que ele tem um poder extraordinário. Ele começa a chorar e ele diz, lembra-te, Senhor, peço, de que eu andei diante de ti, com fidelidade, com interesse de coração. Naquele momento, Isaías nem chegou em casa ainda, eu disse, vira, volta. Vai lá, anuncia que eu vou curá-lo. Esse tipo de oração, querido, sempre tem sido a definição. Para terminar, Daniel capítulo 9, versículo 19. Daniel presencia o pior momento de apostasia da história da sua nação. Mas ele era o tipo de gente, querido, que em vez de só ficar apontando o dedo e lamentando o que aconteceu, ou choramingando, porque tem gente, querido, que até quando vê a luz no fim do túnel, acho que é um trem que entrou para pegar. Eu olho para alguns e eu digo, meu Deus, esse não tem esperança para nada, não tem fé para coisa nenhuma. Porque tem gente que tudo está ruim, tudo está ruim, está ruim. Daniel viveu um momento, querido, pior do que o nosso. Ele tira 3 semanas para jejuar, orar, para se arrepender. E no meio de toda essa oração, a oração que ele faz é linda, eu vou ler só o versículo 19. Ele termina dizendo assim, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Naquele momento ele joga a batata quente para Deus e diz, esse problema não é só nosso. Esse problema é seu, esse é o povo da sua aliança, esse é o povo com quem o Senhor fez um alto nível de compromisso, esse é o povo chamado pelo teu nome, essa cidade foi chamada pelo teu nome. Ele joga a batata quente e diz, lembra tudo que o Senhor profetizou, lembra tudo que você anunciou. Irmão, vem um anjo, e não é um qualquer, patente alta. Gabriel aparece para ele e diz, tua oração foi ouvida, haverá restauração. Nós estamos vivendo um momento, querido, onde eu creio que Deus quer chacoalhar a nossa nação. Há promessas de Deus sobre o Brasil. O Brasil será, querido, quer você acredite, quer não, vai ter gente se agarrando nisso e nós vamos ver o cumprimento. O Brasil será, no tempo do fim, um dos maiores celeiros de missionários para todo o mundo. Não é porque Deus é brasileiro, graças a Deus ele não é. Os israelitas achavam que Deus era judeu. Isso levou eles para um nível de orgulho terrível. Eu conheci pessoalmente, ouvi pessoalmente da boca desse pastor a história dele. Ele morreu numa reunião de oração, queria ministrar para umas 30 mulheres dessas malucas de oração. Sabe aquelas malucas? Não são só de oração, são as malucas da oração. É um nível assim, profundo. Ele deu, entre aspas, a sorte, eu não sei se foi um infarto, AVC, o nome daquilo, de morrer na hora que ele ia ministrar para essas mulheres nessa casa que ele estava hospedado. Ele se viu saindo do corpo, sendo levado pelos anjos, foi introduzido no céu. Para resumir a experiência, o Senhor aparece para ele, o próprio Jesus. Ele mexeu com a mão, ele falou, não dá para explicar as coisas do plano espiritual, mas é como se ele abrisse uma cortina, ligasse uma tela, eu não sei. Ele falou assim, no momento que ele mexeu a mão e disse, olha, eu olhei. Ele diz, eu enxergava aqui na terra. Ele disse, todas aquelas irmãs estavam orando em línguas. Irmão, não despreze a oração no Espírito Santo. Ele diz, mas aquilo subia e chegava no céu como fosse um coro. Senhor, devolve-nos a vida do pastor fulano. Ele ouvindo o clamor das mulheres. O Senhor disse, você vai ter que voltar, porque elas não deixam você ficar aqui. Irmão, pensa nisso, elas não deixam você ficar aqui. Ele disse, deu quase uma revolta. Porque você está do lado de lá, irmão, você não quer saber de voltar. A maioria dos que tiveram essa experiência diz que tem nojo quando volta para o corpo. O Senhor disse, e eu quero que você não só volte, mas você volte e diga ao meu povo algumas coisas. Ele veio com uma mensagem profética muito forte para os pastores na década de 80. Muito forte. Mas quando o Senhor deu aquela palavra, ele disse, Senhor, os pastores não vão acreditar em mim.
o Senhor disse, eu vou te dar 3 sinais proféticos. Ele voltou e registrou isso em cartório. Ele tem isso até hoje registrado em cartório, antes do acontecimento. Ele anunciou a queda do Muro de Berlim, o desmantelamento da União Soviética e a Rússia se levantando como país independente da União Soviética com uma bandeira de 3 cores. Antes de que houvesse sequer qualquer sinal de perestroika ou coisa do gênero. E quando essas coisas começaram a acontecer, os pastores começaram a respeitar a palavra profética que ele tinha. E uma das coisas que ele disse que ouviu da boca de Jesus, ele diz, eu farei do Brasil um grande celeiro de missionários para o mundo. E na hora o Senhor deu uma explicação para ele, que não tem nada de espiritual, mas é muito lógica. Ele diz, o Brasil tem dentro de si, convivendo pacificamente, mais de 70 culturas diferentes. Irmãos, qualquer lugar do mundo, as pessoas têm um biotipo. Se você me largar em aeroportos de vários lugares do mundo, talvez dando uma olhadinha em volta, me largaram no Peru, aqui é a Bolívia, me largaram na África, me largaram, né, na Ásia, a gente sabe que parte da Ásia. Se você me deixar na Europa, eu dar uma olhada em volta, eu sei se eu estou para a parte de cima, para de baixo, da direita ou da esquerda do mapa, olhando o biotipo. Os gringos, a maior parte do mundo, querido, tem um biotipo. O brasileiro não, porque nós somos a mistura do mundo inteiro. E por causa disso, querido, nós temos a cultura, o biotipo, a língua, e nós temos acesso a esses países. Irmãos, até o futebol, que tem muito crente malhando. Eu já vi gente com doutrina que Deus é contra o futebol, já ouviu isso? Que Jesus vivia falando em parabola, tira as traves, lança as redes, o campo é o mundo e juiz iníquo. Diz que ele acabou com tudo. Mas, irmão, até o futebol, pensa num negócio que abre a porta para a gente pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo. Primeira coisa que a turma fala quando você diz que é brasileiro, começa a falar o nome do jogador de futebol. Aí, às vezes, é a hora de você falar de algo mais importante que o Brasil tem a oferecer. Além de que, irmão, esses estádios todos estão construindo, vai ser tudo para a igreja fazer culto. Então, deixa a coisa rolar, não fica contra, não. Se depender das minhas orações, nós vamos ganhar a Copa, para continuar tendo moral lá fora. Não sei se essa vai ser ouvida, mas eu vou tentar, aleluia. Querido, vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Deus tem feito promessas a respeito do Brasil. Há promessas sobre uma igreja que precisa ser restaurada. Há promessas sobre a nossa nação. Agora, eu acredito, querido, que todo tipo de atitude é válida. Eu só não consigo entender um crente que sai à rua para um protesto silencioso, educado, coerente. Eu não consegui estar em nenhum ainda, senão você me vê em alguma foto. Longe dos baderneiros, mas estaria lá. Agora eu não consigo entender alguém que vê a importância disso, mas não ora. A Bíblia diz, antes de tudo, eu exorto que se faça a prática de súplicas, orações, intercessões. Essas intercessões, querido, não é só pelo governo espiritual. É o governo de Deus transformando o reino natural. A Bíblia diz, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os mais infelizes. A gente não pode viver só em função do terreno. Nós vivemos em função do eterno, você pode dizer amém? Mas mesmo vivendo em função do eterno, nós vamos trazendo a intervenção do céu sobre o que é terreno. Por isso que a Bíblia diz, ore pelos que se achem vestidos de autoridade. Irmãos, eu não creio que a responsabilidade do Osnei é só levar Jesus para a África. Esse é o mais importante. Porque se a gente garantir a eternidade desse povo, já é o mais importante. Mas junto com ela, a gente pode dar dignidade, a gente pode dar qualidade de vida, a gente pode fazer muita coisa. Eu creio, querido, que Deus quer começar sarando a igreja brasileira. Mas Deus quer estender a cura para a nossa economia, para o nosso governo. Eu fiquei impressionado ouvindo uma palavra que a Cindy Jacobs deu no evento do Diante do Trono, da conferência deles esse ano, dizendo, eu vou abalar o principado da corrupção no Brasil. Irmão, é o tipo de coisa que você ouve até descrente, porque o povo aceita isso faz tanto tempo. E o que está acontecendo, querido, não é algo que se explica só no natural. Não existe lideranças, não existe mobilização. O natural sempre é um reflexo, querido, de coisas que estão acontecendo no reino espiritual.
É uma liderança no Brasil de homens e mulheres de Deus que já vinha se organizando e falando sobre a importância da igreja sair para as ruas antes dos protestos começarem. Eles já haviam marcado para sábado que vem, dia 13 de julho, uma saída da igreja para orar nas ruas, nos lugares estratégicos, antes de tudo isso começar. Eu creio que é algo que nós precisamos fazer. É hora de nós, os atalaias sobre os muros, erguemos a nossa voz e dizer: Deus, nós queremos ver a restauração da sua igreja, mas nós queremos ver o Senhor através da igreja sarando a nossa nação. A nossa nação pode ser mudada e transformada pelo poder de Deus. A história está cheia de exemplos, de avivamentos que mudaram completamente a história de nações. Agora, o avivamento não virá só porque a gente saiu à rua fazer barulho. A gente pode derrubar governo, pode mudar a lei, e nós vamos continuar, querido, dentro de um ciclo vicioso. Mas se somarmos a tudo isso oração, nós podemos fazer diferença. E eu quero convocar você, por isso estou dizendo que essa palavra é profética dentro de um contexto, para que a gente possa corresponder com o que Deus está tentando fazer. A tirar tempo, querido, em oração e jejum, a partir dessa semana de uma forma especial. Mas nos dias 13, 14 e 15, há uma mobilização em todo o território nacional. Dia 13, para sairmos às ruas e orar em lugares estratégicos. Não estão pedindo ajuntamento nem passeata. Você pode fazer isso até sozinho. Seria sábio ter mais alguns crentes juntos. No dia 14, vai haver 12 horas de oração e intercessão nos templos, nas igrejas em todo o Brasil. Então aqui nós já vamos às 8 da manhã, está orando e intercedendo, passando os cultos. Nós vamos emendar até a reunião da noite. E vocês podem se revezar em turnos, participando com a gente durante esse tempo de clamor e de preferência associando o jejum a isso. No dia 15, muitas lideranças estão se mobilizando para ir a Brasília levantar um clamor. A pastora Juliana me perguntou na semana passada ou retrasada: você vai para Brasília? Eu falei: não, não vou não. Mas não sei porque ela me fez aquela pergunta, que aquilo começou a martelar noite e dia na minha cabeça. Na segunda-feira passada, quando eu estava dando aula aqui na escola bíblica, eu fiz uma proposta para os alunos, porque tinha algo no meu coração que eu não sabia explicar. Falei: gente, vamos adiantar esse módulo e terminar uma segunda-feira antes. Aí a gente tem uma folga antes de começar a escola do Espírito. Eu falei: eu não quero parar. Eu amo a escola bíblica. Segunda-feira eu faço a coisa que eu mais amo, que é ensinar a Bíblia. Eu não sei se seria bom vocês parar, porque o poder de um sofá na segunda noite, ou de um cinema, pode corromper esse compromisso de vocês. Mas se vocês quiserem uma segunda de férias, porque eu vi que eu estava conseguindo adiantar a matéria. A maioria na hora, pelo menos se teve vontade de férias, não se manifestou, não sei se por vergonha. Eu falei: não, então a gente continua. Mas nessa semana Deus falou no meu coração. Ele diz: a razão pela qual eu estava fazendo isso com você não é para que vocês fiquem livres na segunda-feira. Nós vamos chamar, querido, na segunda-feira do dia 15, uma santa convocação de oração às 8 horas da noite. Eu vou terminar o módulo amanhã à noite, vou cumprir a carga com eles. Ninguém vai ficar em casa na segunda. E nós vamos levantar o clamor. Vocês aqui, eu vou para Brasília me unir com os líderes em jejum e oração. E nós vamos chorar entre o pórtico e o altar, dizendo: poupa, Senhor, o teu povo. É hora de nós, os atalaias, nos colocarmos sobre os muros, até que Deus restabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra? Pastor, não vai ser muita coisa. Sexta, sábado, domingo e segunda. Irmão, você decide o quanto o reino é importante na sua vida. Para nós, cada uma dessas coisas vai ter a sua importância. A gente está se desdobrando para tentar oferecer algo importante para você, para a sua vida, para o reino. É hora de nós fazermos ouvir a nossa voz. Você pode dizer amém? Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você ore no seu lugar. Se você tiver a coragem de dizer: Espírito Santo, eu quero entender essas verdades, eu quero corresponder ao seu chamado. Enquanto você ora, eu quero orar por você. Meu Deus, a tua palavra se refere ao Espírito Santo no livro de Zacarias como espírito de súplicas. Eu oro a Deus que o espírito de súplicas caia sobre nós. Deus, a tua palavra diz no livro de Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas é o teu Espírito que intercede por nós, usando até mesmo gemidos inexprimíveis.
Espírito Santo, nós queremos te convidar para que você tenha liberdade de trazer uma verdadeira revolução na nossa vida de oração, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa condição como igreja. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui hoje, por aqueles, ó Deus, que nos acompanham pela internet, ao vivo, ou depois com essa palavra gravada. Eu oro por um tempo de mobilização, que eles ouçam, ó Deus, mais do que um ensino ou uma palestra de um homem, que eles percebam por trás disso o teu chamado, que haja consciência espiritual, e que nessa hora a gente possa se dispor, ó Deus, a morrer para nós mesmos, em jejum, em arrependimento, voltando-se para o Senhor de coração, para que nós possamos, ó Deus, experimentar a tua mão e o teu governo e a restauração do Senhor, que virá. Em nome de Jesus nós declaramos, virá sobre a tua igreja nessa terra, e na nação brasileira não será diferente. Nós declaramos que essa nação é tua, Senhor, que ela te pertence. Nós declaramos o teu governo sobre a nação brasileira. Oh, nós oramos, Senhor, que mais do que o que as pessoas estão dizendo por aí, o gigante acordou, que os atalaias acordem, que os sentinelas se levantem, ou que os guardas e vigias não se deem mais descanso, nem a eles nem a ti, clamando, lembrando, Senhor, até que o Senhor restabeleça Jerusalém como objeto de louvor na terra. Em nome de Jesus, nós clamamos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra em nome de Jesus, diga amém. Se você crê que Deus vai fazer algo, dê ao Senhor um forte aplauso. Aleluia.